Olá, meus queridos. Vamos iniciar então o nosso programa Fé e Vida, nessa continuidade da nossa caminhada quaresmal. Nós estamos no terceiro domingo, na metade dessa nossa trajetória. Antes, vamos pedir a Deus que nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Façamos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, algumas notícias, algumas informações para este pequeno período, nesse domingo, nesses próximos dias. Anunciamos as 24 horas para o Senhor de 2018, que acontecerá na paróquia Cristo Rei, na comunidade São Miguel. Esta celebração na igreja teve início no atual pontificado do Papa Francisco, no ano de 2014. Estamos na sua 5ª edição. Ela se compõe da celebração da Eucaristia, do sacramento da reconciliação e adoração eucarística. As 24 horas para o Senhor têm lugar na sexta e no sábado, que precedem o 4º domingo da Quaresma. Este ano acontecerá nos dias 9 e 10 de março. No dia 9, às 15 horas, teremos a missa de abertura, em seguida a exposição do Santíssimo para a adoração. E às 16 horas inicia-se as confissões. No dia 10, às 15 horas, nós teremos a bênção do Santíssimo às 14h30 e às 15 horas a missa de encerramento deste evento. E nós estamos propondo para nesse dia, com a ajuda dos diáconos da regional, uma preparação para as pessoas para a confissão. Então, com isto, esperamos que mais pessoas possam ser atendidas e ser menos sacrificantes para os nossos sacerdotes. Com muita alegria também anunciamos que neste domingo, dia 4 de março, às 19h30, na matriz da paróquia Cristo Rei, teremos uma missa de envio e de investidura, onde serão 18 novos ministros da extraordinária da Eucaristia, tomarão posse. Um convite também que nós fazemos, à pastoral familiar, convida aos casais para um encontro de recém-casados, que acontecerá no dia 4 de março, a partir das 8 horas, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, Parque das Águas. Encerramento com a Santa Missa. Para melhores informações, procure o coordenador de sua comunidade ou a secretaria paroquial. E para hoje, para as nossas reflexões, das leituras que nos são sugeridas, nós
assim, colocamos, né, que como uma temática, que todos nós somos convidados a nos consumir pelo zelo da casa de Deus. Isso nos induz a zelar por tudo que pertence a Deus. Todos nós, templos vivos em Cristo, e a não fazer da casa de Deus um local de comércio. Então, para isto, as leituras sugeridas para hoje são as seguintes. A primeira leitura, no livro do Êxodo, ela nos diz: naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que existe em cima dos céus ou debaixo na terra, ou que existe nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas uso da misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar o seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor, teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem seu estrangeiro, que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar, e tudo que neles contém. Mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. O salmo responsorial é o Salmo 118. Nós temos como refrão: só tu tens palavras de vida eterna. Leitura, a segunda leitura do livro de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, carta de São Paulo. Ela nos diz: irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, este Cristo é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos proclamar o Santo Evangelho, que nesta semana, neste domingo, nós meditaremos sobre o Evangelho de São João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas.
E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consome. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito, acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizavam, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos. E não precisava de testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, para a nossa reflexão, primeira coisa que nós temos que ter hoje, nesta reflexão, nesta caminhada, na primeira leitura, nós fizemos essa leitura num conjunto de indicações para nos direcionar para a vida, para a felicidade. São os caminhos que nos conduzem a uma nossa vida existencial, aonde vem nos mostrar qual que é o nosso comportamento como homem. Aí nos mostra nesse pacto, aonde nós temos que prestar obediência a Deus, mas ao mesmo tempo também vivermos como os irmãos. Por isto que nessa aliança, nesse pacto que Deus faz, Ele já inicia, para que não nos esqueçamos que Ele que nos liberta, que é Ele que tirou aquele povo do Egito para a salvação, levando para a terra prometida. Então essa aliança do sinal, ela vem nos mostrar, nos guiar, que esse contrato, esse pacto que nós temos que fazer com Deus, ele vem em socorro, em nosso socorro, para que não caiamos, assim num estilo de vida totalmente diferente, estilo de vida dos pagãos. Aí que nós vamos entender como Deus nos socorre, como Deus quer a nossa caminhada, que muitas vezes nós, como esse homem insensato, este homem que não entende esse escândalo que nós vamos refletir sobre essa palavra, Deus vem nos mostrar o que este povo foi um povo escolhido. Para que Deus se manifeste nesse povo, uma conduta deste povo tem que ser diferente, um caminho tem que ser diferenciado. Então aí nós temos que entender que essas determinações, essas regras, essas diretrizes para a nossa convivência, ela é complementar. Eu vivendo bem para com os meus irmãos, eu também estarei vivendo bem dignamente com o nosso próprio Deus. E assim, nós veremos o quê? Que em primeiro lugar, que Deus nos pede, é Ele que tem que ocupar esse espaço. É Ele que tem que ser a nossa primazia. É aí que nós temos que buscar o quê? Buscar esse nosso entendimento e buscar também nunca utilizar deste Deus, tentar instrumentalizá-lo para os nossos bens, interesse próprio. Por isto que ele, e muitas vezes, quantas pessoas estão presas, não foram libertas, presas pelo trabalho. Este sábado, que ele fala na primeira leitura, depois da vinda de Cristo, é do domingo. Quantas pessoas continuam escravo dos seus deuses, os deuses do poder, o Deus do sucesso, o Deus do bem-estar,
E esse domingo, né, que depois da vinda de Cristo, o sábado passou a ser domingo, o dia do Senhor. Quantas vezes este domingo ele passa assim, e muito desinteressadamente, e outras vezes, e muitas vezes também, quanta maldade neste domingo são feitas. Por isso que ele pede, né, quais são os deuses que nós hoje podemos colocar como ídolos, né? É o dinheiro, é o poder, são os afetos humanos, a realização profissional, o reconhecimento social, também, né, esses interesses, né, egoístas que muitas vezes só querem as coisas para si, não para os nossos irmãos, as ideologias de modas. Então tudo isto ocupa esse lugar de Deus. E quando esse Deus ele perde o sentido da nossa vida, né, a gente vê que tudo isto provoca a exploração, a indignidade, e tudo isso provoca o que? A morte. E essas pessoas, quando isso acontece, Deus não compactua com este sofrimento, com essas mágoas. Por isso, né, que nós, na segunda leitura, sabemos, por isso que ele fala, até a 1000ª geração, ele utiliza da misericórdia para com essas clemências. Então nós temos que ver o seguinte, que este Deus que manifestou essa aliança é um Deus clemente, é um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Aí São Paulo vem nos chamar, né, nos convida a uma conversão, mas uma conversão mental, uma conversão sentimental, aonde que ele vem nos mostrar que a lógica deste Deus, esse poder que este Deus, é a lógica do amor, a lógica da vida plena. É esta lógica da cruz. O amor total, o amor doação, até as últimas consequências. Aí que nós vamos entender que nós, né, somos fracos no entendimento das coisas do alto. Aí vem os catedráticos, né, os filósofos, os gregos, querendo um sinal. Aqueles judeus também, né, que procuram, na hora que Jesus chega no templo, eles querem uma explicação. Com que autoridade? O Senhor expulsa, joga tudo isso por terra. Aí Jesus mostra para ele, né, eles pedem um sinal. Aí Jesus simplesmente dá a resposta: destruir este templo e em 3 dias o reconstituirei. Aí vem aquela grande indagação daquelas pessoas. O que eles queriam? Eles queriam que continuasse, perpetuasse. Jesus, quando ele chega, quando ele vê aquele templo, todo aquele templo, aquela utilização do espaço onde reservado para a oração, para a meditação, que ele percebeu? A comercialização. E dentro do próprio templo, quanta discriminação, quanta exploração, os cambistas, as moedas, quer dizer, era um jogo de interesse. E utilizando o nome de Deus, que seria. E quantas vezes hoje também, no nosso tempo, na nossa caminhada, a gente presencia tantas vezes isto, né? São as pessoas aqui fazendo abuso, utilizando do comércio, fazendo da casa de Deus a exploração para se beneficiar, para se enriquecer. Por isso que Jesus fez, né, aquele chicote, e com esse chicote ele expulsou, tirou os animais, mostrando também o que? O sacrifício, ele que seria este sacrifício real, para a nossa reconciliação para com Deus. E um detalhe que nós podemos perceber, que este fato, ele aconteceu na véspera da Páscoa, quer dizer, a cidade estava cheia de pessoas, muitas pessoas vinham, e ele põe um fim, né? O que Jesus faz? Ele fala, colocar um fim nesse regime, desse sacrifício
de animais. E também, aí que como o Evangelho mesmo fala, né, quando Jesus fala assim, que eles lembram daquele Salmo 69:10, que mostra: o zelo por tua casa me devorará. E este zelo, qual que é este zelo? Que nós hoje, muitas vezes, nós podemos ver que a fala da sua ressurreição no tempo, né? Este tempo em 3 dias, quando ele chegou, ele falou da reconstrução. Ele quis mostrar que aquele templo que eles entenderam, que gastaram 46 anos para a construção, seria o templo dele. Então, o local de sacrifício que ele estava instaurando, colocando, seria o que? Seu próprio corpo. Jesus é o templo, é nele que nós nos encontramos, é nele que nós praticamos a verdadeira adoração, é nele que nós praticamos a verdadeira oração em espírito. E como que isso acontece? É praticando aquilo que foi pedido na primeira leitura. Os mandamentos, as determinações, é não desejar o mal para o meu irmão, é não furtar, não matar, colocar Deus no seu devido local, no seu devido lugar. E então aí sim, tudo isto, se nós fizermos, nós estaremos em adoração, nós estaremos em verdadeiro espírito, porque é Jesus que é o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, é um encontro com Deus, esse Jesus crucificado. Por isto que aquela leitura, na segunda leitura que São Paulo fala, a insensatez para os pagãos, mas para nós cristãos é a sabedoria, é o caminho, é Deus se revelando para todos nós. E aí, por isso que nós devemos, né, buscar sempre este contato com Jesus, que é uma atitude que ele nos ensina, que ajudemos, né, a sermos mais fortes para combater todos os males, para que aconteça, né, no nosso contexto de hoje, o que nós somos chamados a exercer? A superar a violência. Quanta maldade, quantos deuses falsos, e quais as consequências que nós hoje percebemos. Então, que nós lembremos sempre deste ensinamento. Assim como estamos, né, não estaremos, né, ofuscando a nossa comunhão com a nossa conversão. Que nós busquemos essa conversão deste amor misericordioso. Deixemos ser invadidos pela sabedoria divina, este Jesus Cristo. E neste tempo quaresmal, neste período, nesse exercício que nós estamos, né, praticando, caminhando, evoluindo no conhecimento de Jesus Cristo, aonde nos é proclamado nessa busca da oração, do jejum e da esmola, que nós, cada vez mais, aprendamos que essas definições, essas diretrizes que nos foram apresentadas na primeira leitura, não é nada que nos coíbe, que tira a nossa liberdade. Pelo contrário, nos direciona, nos encaminha para as janelas, para as portas da vida plena, da felicidade, que é o encontro verdadeiro com Cristo. Então, meus queridos, peçamos a Deus, nestas três domingos que nós temos ainda, de caminhada, de peregrinação, de estudo, de aprofundamento, de reflexão, de retiro, que nós possamos também, nessas 24 horas do Senhor, buscar mais aprimoramento, buscar a nossa confissão, para que tenhamos, né, façamos essa renovação, essa regeneração do nosso coração e da nossa mente. E que Deus nos ilumine e nos fortifique para que possamos, em verdade,
fazermos as nossas adorações de espírito em caridade. Que o Jesus ressuscitado, este escândalo para aqueles que não acreditam, que é a cruz, que é o amor misericordioso, nós possamos acolher e guardá-lo e ser a nossa vida, ser o nosso sentido da nossa caminhada. Assim seja. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.